Paz para todos. Este capítulo se concentra em uma divisão específica das forças malignas de Satanás, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os versículos-chave para forças espirituais do mal nas regiões celestiais são 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjos de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também se transformarem em ministros da justiça, cujo fim será de acordo com as suas obras. Parece ser inerente à natureza humana pensar em Deus como se ele morasse em algum lugar nas alturas. Desde os tempos mais remotos, os homens escolheram lugares altos para adorar tanto o Deus verdadeiro quanto os falsos deuses e ídolos inventados pelo homem. Nos tempos do Antigo Testamento, estes lugares altos se tornaram cenários de orgias malignas e sacrifícios humanos ligados à adoração de falsos deuses. Ao entrar na Terra Prometida, Deus disse a Israel que expulsasse todos os habitantes da terra e destruísse seus lugares altos. No livro dos Juízes, lemos sobre o fracasso de Israel em expulsar o povo da terra. Como resultado, eles caíram na adoração idólatra nos lugares altos. Após o período dos juízes, alguns dos bons reis de Israel destruíram os lugares altos. Outros os reconstruíram e adoraram falsos deuses. O rei Manassés foi um dos que reconstruíram os lugares altos. Depois de ser punido e se arrepender desse pecado, ele foi restaurado ao trono e voltou a adorar ao Deus verdadeiro. O povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente a Jeová, seu Deus. Quando Gideão foi chamado por Deus para ser um guerreiro poderoso, o Senhor lhe disse para destruir o altar e cortar a imagem de madeira. Em seguida, Gideão deveria construir um altar para Deus. O holocausto só poderia ser feito depois que os lugares altos fossem derrubados. Foi então que veio a libertação. Deus ainda pede hoje que as forças espirituais do mal nas regiões celestiais sejam derrubadas pelos poderosos guerreiros de Deus. Quando Paulo fala das forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ele está se referindo aos espíritos malignos que se infiltram nos sistemas religiosos do mundo. Eles se infiltraram até mesmo nas congregações dos justos. Satanás organizou suas forças malignas para imitar a organização verdadeira Igreja de Deus. Em alguns casos, ele realmente tem congregações conhecidas como a Igreja de Satanás ou espiritualistas. Ele estabeleceu uma forma de adoração nos lugares altos espirituais. Satanás também incentivou a organização de muitas seitas. A palavra oculta significa esconder ou ocultar uma coisa. Os cultos são aqueles que fazem parte do ocultismo, aqueles que escondem ou ocultam o mal por trás do manto da religião. Porém, ainda mais perigoso, Satanás estabeleceu seu sistema na igreja verdadeira por meio de pessoas malignas que se infiltraram sem perceber. Por meio das forças espirituais do mal nas regiões celestiais, Satanás busca a total fidelidade do homem. Ele usa falsos seitas, sua própria igreja de Satanás e a infiltração do corpo de Cristo para atingir este objetivo. Isso é o que a Bíblia ensina sobre a organização religiosa de Satanás.
Já falamos sobre a Trindade de Deus, o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Satanás também tem uma Trindade. Ela incluiu o próprio Satanás, a besta e um falso profeta. No livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, João descreve o destino final deste trio profano. O diabo que as enganava foi lançado no lago do fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Deus estabeleceu a verdadeira igreja conhecida como o corpo de Cristo, do qual Jesus é a cabeça. Satanás tem sua própria igreja, que é chamada de Sinagoga de Satanás. O nome Sinagoga de Satanás nem sempre é usado abertamente, mas sua sinagoga é estabelecida em qualquer lugar onde o verdadeiro evangelho do Senhor Cristo não é pregado. A doutrina de Satanás é chamada de doutrina dos demônios. Uma categoria de demônios é chamada de espíritos sedutores. Seu trabalho específico é seduzir os homens para o erro doutrinário. A doutrina de demônios é qualquer ensinamento apresentado como verdade que não esteja de acordo com a palavra escrita de Deus. Em Romanos 12, versículo 1, é dito que devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Isso significa que devemos nos render em total fidelidade a Deus. Satanás também exige total fidelidade do corpo, alma e espírito. Na verdade, há serviços e sacrifícios realizados em que os homens e mulheres se dedicam ao serviço de Satanás. O sacrifício de sangue de humanos e animais também é praticado. O compartilhamento do pão e do vinho da comunhão foi iniciado por Jesus como uma forma de lembrar seu sacrifício na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Satanás falsifica isso com sua própria comunhão. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Isso significa que Satanás também tem seus ministros. O evangelho de Satanás é contrário ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus tem um trono no céu. Satanás também tem um trono, embora não nos seja informado sua localização exata. Há muitos que adoraram o Deus verdadeiro. Satanás também tem adoradores. Alguns adoradores de Satanás fingem ser seguidores de Jesus. Deus estabeleceu profetas na igreja, homens que são especialmente ungidos para trazer uma mensagem direto dele para a igreja. Satanás tem falsos profetas que transmitem mensagens falsas. Deus ungiu algumas pessoas como professores para compartilhar e explicar sua palavra aos outros. Mas nem todos os professores são de Deus. Satanás tem falsos mestres para disseminar sua doutrina maligna. Os professores de Satanás trazem heresias condenáveis, ensinamentos que são falsos e causam divisão. Eles falam mentiras e são especialistas em misturar verdade e erro de forma a tornar o erro aceitável. Muitos desses ensinamentos falsos resultaram no crescimento de seitas. Uma seita é qualquer sistema de religião ou adoração que não esteja em completa harmonia com a palavra de Deus escrita. É uma heresia condenável. Os nomes, as doutrinas e organizações de seitas variam de nação para nação. Há tantas seitas que não é possível mencionar todas elas. Mas lembra-se, qualquer sistema religioso que não esteja em harmonia com a palavra de Deus é uma seita. Satanás
também tem apóstolos fazendo seu trabalho em todo o mundo. Eles enganam as pessoas imitando os verdadeiros apóstolos. Esses falsos apóstolos se tornam líderes de falsas seitas e se infiltram nas igrejas em cargos de liderança. Satanás até mesmo imitou o Senhor Jesus Cristo ao levantar falsos cristos. A Bíblia é um registro de como Deus falou ao homem. Deus continua a falar com os homens hoje. Satanás também fala ao homem. Suas primeiras palavras aos seres humanos resultaram em sua queda no pecado no Jardim de Éden. Os crentes oram a Deus a respeito de sua necessidade e Deus responde à oração dos justos. Os seguidores de Satanás oram a ele e se comunicam com espíritos malignos. Às vezes, Satanás responde com eventos sobrenaturais, como vozes, movimentação de objetos, ruídos, etc. Deus se comunicou com o homem por meio de sua palavra escrita, a Bíblia. A mensagem de Satanás também é sendo comunicado por meio da palavra escrita, por meio de revistas, livros, filmes e músicas malignos. A comunicação de Deus por meio de sua palavra escrita e falada, fornece orientação para o homem nos assuntos da vida. Satanás tem um sistema de falsas orientações realizadas por meio de métodos como astrologia e horóscopo, que usam os astros para prever eventos e dar orientação, ou a leitura de folhas de chá, cartas, gravuras, inchaços da cabeça, palmas de mão e bolas de cristal. Alegue-se que a formação de folhas de chá, cartas, linhas da mão humana, bolas de cristal e imagens dão orientação. A bruxaria também é usada por meio de feitiços, poções, encantos, magia, rituais, sessões espíritas, adivinações, métodos de azar, varas de adivinação, visões, desenhos e métodos não bíblicos semelhantes para receber orientação. Jesus prometeu poder sobrenatural aos seus seguidores depois que eles receberam o batismo do Espírito Santo. Satanás também dá poder e autoridades sobrenaturais. Seus demônios podem fornecer força e energias sobrenaturais. Satanás pode realizar muitos sinais e milagres sobrenaturais. Satanás é um imitador. O primeiro passo para vencer as forças espirituais do mal nas regiões celestiais é reconhecer que Satanás imita cada parte da estrutura religiosa de Deus. Fique atento às imitações. Há um dom especial do Espírito Santo chamado discernimento dos espíritos. É uma habilidade incomum dada por Deus para discernir imediatamente o espírito da outra pessoa e saber se ela é boa ou mal. Se você tiver esse dom espiritual, usa-o para lidar com as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se você não tiver esse dom, Deus providenciou outros métodos de detecção. Em 2 Pedro, capítulo 2, e no livro de Judas, ele listou as características desses homens com espíritos sedutores. Todos os crentes são incentivados a provar os espíritos. Se você testar os espíritos, isso não significa que esteja agindo com incredulidade. Se os espíritos foram de Deus, eles passarão o teste. Para reconhecer as falsas doutrinas dos mestres, apóstolos, profetas e ministros de Satanás, você precisa saber o que é ensinado na palavra de Deus. Para evitar ser enganado pelas forças espirituais do mal nas regiões celestiais, examina todo o que é ensinado à luz da palavra de Deus. Satanás estabelece muito mal espiritual em lugares elevados por meio do chamado revelação especial de uma nova verdade. As pessoas alegam sonhos especiais, aparições de anjos, visões, vozes e outros eventos sobrenaturais. Rejeita qualquer ensinamento
doutrina, manifestação ou revelação do mal com a palavra de Deus. Não aceita nenhuma suposta profecia que não esteja em relação correta com a fé e que não se cumpra. Não aceita nenhuma revelação que o afasta de Deus e da verdade de sua palavra. Deus advertiu a Israel a evitar todo tipo de influência satânica. Israel não deveria ter contato com a obra de Satanás de forma alguma. Você deveria destruir tudo o que possuísse que tivesse relação com bruxaria ou com a obra do diabo. Isso incluirá ídolos, amuletos de sorte, poções, bolas de cristal, jogos, aparelhos de adivinação e outros itens semelhantes. Destrua toda a literatura e música malignas que não glorificam a Deus. Não passa tempo em lugares onde haja influência maligna. A Bíblia registra que Deus se manifestou em lugares especiais, como o templo do Antigo Testamento e a sala superior de uma casa no dia de Pentecostes. É igualmente verdade que o poder satânico pode se manifestar em lugares especiais dedicados ao mal. Isso inclui lugares onde são exibidas imagens malignas, onde há bebedeira e comportamento desordeiro, onde são realizadas sessões espirituais, onde ocorre adoração a Satanás, em qualquer lugar onde estejam ocorrendo práticas pecaminosas. Evite estes ambientes, porque o poder de Satanás é especialmente forte nestes lugares. Você não pode fazer a oração ao Senhor, não nos deixe cair em tentação e depois se colocar em um lugar assim. Não se associa em falsos líderes, mestres, profetas, ministros ou apóstolos. Os crentes não devem ignorar as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os pastores devem pregar todo o conselho de Deus em face do engano. Os falsos ensinamentos do ocultismo e as doutrinas de demônios devem ser identificados. Os crentes não devem participar das obras infrutíferas das trevas, mas devem expô-las. A organização de Deus, a verdadeira igreja, é mais poderosa do que a de Satanás. Jesus é o cabeça da igreja. Os crentes são o corpo. Se todas as coisas, inclusive Satanás e sua estrutura religiosa, estão sob o peso de Jesus, então elas também estão sobre nossos pés, porque somos o corpo. Sob os pés significa que elas são sob o poder e autoridade que Deus delegou a nós. Jesus disse que nos deu poder sobre todos o poder do inimigo. Isso inclui as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A igreja deve, de fato, demonstrar seu poder a esses principados e potestades. Devemos exercer esse ministério para libertar aqueles que estão presos às forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Devemos tirar os homens das trevas para a luz e do poder de Satanás para o reino de Deus. No próximo capítulo, veremos como devemos lidar com os poderes demoníacos. Que Deus o abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.